Turma do Propósito, boa noite, irmãos. Passando aqui rapidinho para gravar no primeiro dia da semana. Hoje, Levítico 22. Não estou em casa ainda. Estou chegando de um compromisso. Preguei numa outra igreja aqui na região de Belo Horizonte. E foi bênção. Espero que seu domingo também tenha sido uma bênção. E nós vamos meditar em Levítico 22 rapidinho. Pretendo ser o mais breve possível, porque tenho ainda que me direcionar para outro lugar. E amanhã estou retornando aí para a cidade de Laje. Deus abençoe você e ore pelo meu retorno. Continue lendo a Bíblia, orando e tentando mudar. Levítico capítulo 22, nós vamos ver agora mais algumas questões relacionadas ao sacerdote e ao culto que ele prestava a Deus. Então nós vamos ter ali o texto dividido em 3 sessões. E tudo isso é importante para a gente lembrar como a maneira que nós nos apresentamos ao Senhor. E a gente pode dividir esse texto de uma maneira assim bem prática para a gente poder entender, como a primeira parte falando sobre quem oferece, os cuidados que o sacerdote devia ter com a própria vida, obedecendo ali, observando vários mandamentos do Senhor, vários estatutos. A segunda parte falando sobre o como e a última parte do texto aí falando sobre o que é oferecido. Então, como a gente pode aplicar isso? O sacerdote ele devia observar muitas coisas na sua vida, muitas regras, para que ele pudesse ser qualificado, para que ele pudesse ser considerado apto ali para o serviço ao Senhor. Também, o como era oferecido foi determinado por Deus. O sacerdote não poderia inventar. Ele deveria fazer conforme o Senhor havia estabelecido. E por fim, queridos irmãos, o sacerdote também deveria tomar cuidado com o que ele oferecia. Vamos lembrar que tudo isso aponta para Cristo. Ele devia tomar cuidado, porque o animal que seria apresentado não poderia ser não poderia ter defeito, deveria cumprir todas os estatutos estabelecidos por Deus, todas as condições estabelecidas por Deus para que esse sacrifício fosse aceito. Assim também é o nosso serviço ao Senhor. E ele deve ser assim, porque Cristo foi assim. Cristo, nós sabemos que ele foi perfeito no seu ser, no serviço que ele prestou ao Senhor. Ele foi perfeito no como, porque ele veio para cumprir toda a vontade do Pai. Ele observou cada detalhe da vontade de Deus. E não precisa falar, sobre o que foi oferecido, porque nesse caso, o próprio Cristo é a pessoa que se oferece, e ele é o sacrifício perfeito. Aí a gente pode pensar assim, mas como é que eu vou me chegar a Deus nos dias de hoje, sendo que apesar da minha luta contra o pecado, o próprio apóstolo Paulo foi um homem exemplar, ele dizia, o bem que eu devo fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a questão de Paulo, o dilema de Paulo. Nós sabemos que nós somos pecadores. Você também é assim. Eu também sou assim. E aí, como é que faz? Se, olhando para nós, nós já nos percebemos desqualificados porque somos pecadores. E no como? Será que todos nós temos a capacidade de observar todas as regras que o Senhor estabelece, toda a diretriz de Deus para prestarmos um culto agradável ao Senhor? E no que oferecemos? Será que nós oferecemos sempre a Deus o melhor? Oferecemos algo sem defeito? Não, irmãos, a resposta é não. Nem no Antigo Testamento eles faziam isso nessa antiga forma de culto, e nem no Novo Testamento. Pode ter certeza. No Novo Testamento, quem cultua ao Senhor, eu e você, somos imperfeitos quanto a pessoa, somos imperfeitos quanto ao modo, porque não somos capazes de observar toda a direção de Deus na maneira de cultuar, e somos também imperfeitos naquilo que oferecemos. Não oramos como deveríamos orar, não obedecemos como deveríamos obedecer, não ofertamos com a generosidade que poderíamos oferecer tudo aquilo que nós oferecemos. Enfim, o nosso culto, não confessamos tudo que deveríamos confessar, enfim, o nosso culto é imperfeito. No entanto, para o que esse sacrifício aponta? Vamos lembrar que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tudo isso converge em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a realidade. Porque hoje eu posso cultuar a Deus. Porque hoje eu posso me apresentar diante do Senhor como sacerdote e ter a minha oferta de gratidão aceita pelo Senhor, o meu louvor aceito pelo Senhor, a minha adoração aceita pelo Senhor. Porque o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, santificou a minha pessoa. Ainda que o meu modo de agir não seja perfeitamente adaptado, adequado à vontade de Deus, aquilo que Cristo fez por mim, santifica também o como. E a oferta que Jesus ofereceu, que é a si mesmo, santifica aquilo que eu ofereço. Porque eu ofereço ao Senhor um louvor que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, mas ao mesmo tempo de pessoas que são pecadoras. Mas o crer em Jesus nos santifica. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica do pecado. É por isso que hoje o nosso culto ao Senhor é aceito. Tanto na pessoa que o adora, que sou eu e é você, por causa dos méritos de Jesus, tanto no como, porque é Jesus quem santifica também os nossos atos, apesar de sermos imperfeitos, não somos completos, mas o Senhor é suficiente para nos completar, para nos
para santificar aquilo que fazemos ao Senhor, e também ao Senhor Jesus, que é a oferta que santifica todas as demais. Às vezes nós oferecemos ao Senhor aquilo que nós temos, né? Nosso amor pelo Senhor, assim como Pedro disse, é um amor imperfeito, mas mesmo assim o Senhor nos chama para poder servi-lo e recebe a nossa adoração por meio e por nome de Jesus. Meu querido irmão, hoje a mensagem é pequenininha, amanhã nós nos encontramos para meditar em mais um capítulo, Levítico capítulo 23 amanhã. Deus abençoe a sua semana e até mais.